Ajude a palavra de Deus a chegar ao máximo de pessoas. Basta curtir esse vídeo, assinar o canal e marcar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Vamos ao estudo. Com os discípulos a aumentar tão rapidamente em número, havia no seu meio murmúrios de descontentamento. Os que só falavam grego queixavam-se de que as suas viúvas eram postas à margem e de que não lhes davam tanta comida na distribuição diária como as viúvas que falavam hebraico. Então os 12 combinaram uma reunião com a Assembleia dos Discípulos. Nós, os apóstolos, devíamos gastar o nosso tempo a pregar e não a distribuir comida, disseram. Por isso, irmãos, escolham entre vós mesmos 7 homens, de quem haja um bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e encarregá-los-emos deste importante trabalho. Só assim poderemos dedicar tempo à oração, pregação e ensino. Isto pareceu razoável a toda a Assembleia, que escolheu as seguintes pessoas: Estevão, homem de fé extraordinária e cheio do Espírito Santo; Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um gentil que se convertera à fé judaica e mais tarde ao cristianismo. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e os abençoaram, pondo sobre eles as mãos. A palavra de Deus era pregada a um auditório cada vez maior, e o número dos discípulos aumentava enormemente em Jerusalém, tendo se convertido à fé também muitos sacerdotes. Vos apresento um caso de sucesso na igreja primitiva para resolver um problema. Um case tão importante que, se meditarmos com detalhe, pode ser implementado em todas as áreas da nossa vida. Aquela igreja que lemos no livro de Atos de pessoas cheias do Espírito Santo e de muitos milagres tinha problemas? Sim, tinha problemas. Vamos ver agora qual era o problema e quais atitudes foram tomadas pelos apóstolos para resolver o problema. 1. Não fugir dos problemas. Na comunidade sempre vai ter problemas, vai ter reclamações, divergências. Não foi diferente na maravilhosa igreja primitiva. Entender que as comunidades estão sempre em formação, não existe comunidade perfeita. Não fugir dos problemas, não ignorá-los, não querer enfrentá-los, é o que pior pode ser feito pela liderança da igreja. Os apóstolos, quando souberam das queixas e descontentamentos, não ignoraram, e logo se propuseram a resolver problemas pequenos que são ignorados depois viram grandes problemas. 2. O líder deve enxergar que Cristo não está só nele, mas em toda a igreja. Empatia, se colocar no lugar dos outros. Respeito, entender teologicamente que espiritualmente Cristo é tudo e está em todos. Cultura da igualdade espiritual na igreja. Doutrina do sacerdócio universal. Enxergar que Cristo não fala só com a liderança, ele também mostra os problemas da comunidade para os membros e os usa para ajudar a melhorar a comunidade. Às vezes, o líder pede para Deus falar com ele e mostrar o que tem que ser feito, e Deus usa um membro para falar com ele, mas ele, no orgulho, não identifica. 3. Criar um canal de receptividade. Ouvir as queixas com coração aberto. Se o líder não é receptivo, cria barreiras entre ele e a comunidade. Por exemplo, achar que o crítico é um rebelde pode te impedir de identificar oportunidades de melhorias na comunidade. Identificar as causas do problema. Como? Humildade para reconhecer que existe um problema. Autoexame para examinar a si mesmo e identificar se o problema não está em si, na forma como você está conduzindo as coisas. Revisar a doutrina da igreja. Podemos nos equivocar inclusive na doutrina. Reler as Escrituras com calma nos ajuda a identificar se introduzimos ou abraçamos paradigmas errados, ou com a dosagem equivocada que está levando a problemas. Revisar o sistema. Um paradigma equivocado pode criar sistemas injustos, penosos e problemáticos para a comunidade. Criar um conselho de liderança e governança. As decisões não eram monocráticas, existia um conselho entre os apóstolos. Se Cristo está na igreja nos outros membros com dons e talentos diferentes,
temos a totalidade de Cristo. Na multidão de conselhos vem a sabedoria. Salomão, o homem mais sábio segundo a Bíblia, tinha conselheiros. Análise das causas. Qual era o problema? Distribuição injusta de alimentos das viúvas. Qual a causa do problema? Por quê? Centralização das tarefas nos apóstolos desconsiderando o crescimento da igreja. Quais as consequências na liderança? Sobrecarregados, perda de qualidade no trabalho, falta de percepção dos detalhes, aumento do ativismo e menos foco no principal e comunhão com Deus. Quais as consequências na comunidade? Insatisfação, percepção de injustiça, parte da comunidade se sentindo preterida. 5. Identificar a solução. Qual foi a solução? Descentralizar, focar no mais importante, delegar algumas tarefas para outros membros. 6. Aplicar as ações de melhoria. Como? Fazendo uma assembleia com os membros da igreja, os instruindo sobre as características dos líderes que cuidariam da obra social, características baseadas em Jesus, o paradigma da igreja, pedindo a eles para elegerem entre os membros 7 pessoas para ajudar no trabalho social, deixando claro qual seria o papel dos apóstolos, que é a governança na igreja. Observação. 1. A oração, comunhão com Deus e propagar doutrina correta, que é focada em Jesus, é a principal missão dos líderes. Observação 2. O povo se alegrou com a decisão. A eleição aconteceu. Os diáconos foram escolhidos. 7. Sempre reconhecer que se Jesus não estiver, nada vai acontecer. Não vai dar certo. Os apóstolos, junto com a igreja, abençoaram e oraram pelos diáconos escolhidos. Presença de Deus, igreja ligando na terra, sendo ligado no céu. Quais foram as melhorias? Os líderes trabalharam mais focados com qualidade no essencial, mais importante. O povo ganhou responsabilidades. O fardo da liderança foi dividido com os diáconos. A comunidade amadureceu. A comunidade estava satisfeita porque os problemas foram solucionados. Quais foram as consequências das ações? Crescimento da igreja sem perder a qualidade nos ministérios e ação da comunidade.